Era uma tarde cinzenta e chuvosa quando Gustavo atravessou a porta do restaurante. As poças, na calçada, refletiam o letreiro quase apagado, e os pingos firmes de chuva pareciam tornar o lugar ainda mais vazio do que estava. Usava uma jaqueta gasta, calça simples e segurava um pequeno guarda-chuva preto que pingava água no chão. Seu rosto transmitia cansaço, como se viesse de um longo dia de trabalho. Assim que entrou, parou por um instante para absorver o clima do ambiente. As paredes amarelas, outrora vibrantes, agora apresentavam manchas de infiltração no canto superior. Algumas mesas estavam cobertas por toalhas desbotadas, e havia pouquíssimas pessoas espalhadas pelo salão. Um casal idoso sussurrava em um canto, enquanto um homem solitário mexia no celular perto da janela, de vez em quando franzindo a testa para o teto que gotejava. O ar carregava um leve cheiro de comida requentada, misturado ao perfume de produtos de limpeza. Gustavo olhou em volta, sem ser notado de início. Queria ficar longe das goteiras, por isso escolheu uma mesa próxima ao balcão, perto de um vaso de planta murcho que insistia em sobreviver. Acomodou-se devagar, sentindo a cadeira levemente bamba. Deu uma última espreguiçada, como se quisesse aliviar o corpo da tensão que carregava, e repousou o guarda-chuva ao lado dos pés. Passou-se quase um minuto até que alguém notasse que ele estava ali. Num canto perto da cozinha, uma garçonete de cabelos presos em um coque apressado conversava com o gerente. Foi então que Gustavo pôde distinguir o nome bordado no crachá: Juliana. Ela balançava a cabeça em sinal de concordância, mas seus olhos demonstravam puro cansaço. O homem à sua frente, provavelmente o gerente, apontava o dedo para o relógio na parede, e mesmo sem ouvir o que diziam, Gustavo percebia que não era uma conversa amigável. Em seguida, o gerente, que mais tarde saberia se chamar Maurício, virou-se e saiu apressado em direção ao salão, enquanto Juliana forçava um sorriso e caminhava até o balcão para pegar um bloco de anotações. Quando finalmente se aproximou de Gustavo, ainda pressionando a caneta contra o papel, ela disse num tom respeitoso: "Boa tarde. O senhor já foi atendido?" Ele levantou os olhos, devolvendo-lhe um sorriso gentil. "Não. Acabei de chegar. Pensei em pedir o prato do dia, se houver." Ela consultou o cardápio, cujas páginas estavam desgastadas. "Temos um prato simples de arroz, feijão, carne e salada. Mas vou verificar se a carne ainda está disponível." Antes que ela pudesse dizer algo mais, um outro funcionário se aproximou, chamando-a com urgência. "Juliana, traz os talheres da mesa 3 agora." Ela se desculpou com Gustavo e saiu às pressas, deixando-o com uma sensação de déjà-vu, como se aquela cena se repetisse inúmeras vezes ao dia. Gustavo aproveitou para observar os arredores. O bar estava às moscas. O barman, um rapaz com expressão entediada, folheava uma revista sem sequer olhar para os clientes. Próximo à porta da cozinha, um jovem assistente limpava o chão com tanta pressa que não reparou numa tigela que escorregou de sua bandeja e se espatifou no piso. O barulho quebrou o silêncio e atraiu imediatamente a atenção de Maurício, que surgiu para esbravejar. "Que descuido! Acha que a louça é de graça?" O rapaz se retraiu, recolhendo os cacos às pressas. Gustavo pôde ver o rosto de Maurício contraído de irritação, sem um pingo de empatia. Enquanto aguardava, Gustavo se lembrava de relatos que recebera sobre problemas internos naquele restaurante. Seu olhar experiente captava cada falha estrutural e de gestão. Tentava manter-se neutro, mas não conseguia esconder a decepção ao ver que a atmosfera era ainda mais sombria do que imaginara. Ele discretamente ergueu o menu novamente, mas nada de Juliana voltar. Reparou que em outra mesa um cliente abria e fechava a carteira, impaciente, sem que nenhum funcionário fosse atendê-lo. Depois de alguns minutos, Juliana retornou, ofegante. "Desculpe a demora, senhor. Conseguimos a carne sim,
mas não está no melhor estado. Se quiser, posso sugerir algo mais leve. Gustavo, percebendo sua hesitação, sorriu. Pode ser o prato simples mesmo. Fique tranquila. Juliana assentiu, agradecida por ele não complicar as coisas. Antes de anotar, ela ajeitou uma mecha de cabelo que escapava do coque, revelando olheiras profundas. Enquanto ela se afastava, Gustavo notou que o gerente, de longe, lançava olhares de reprovação. Parecia incomodado com a atenção que Juliana dava a um cliente sem importância. Ele suspirou, levantou-se e foi até o banheiro para lavar as mãos. No caminho, passou pela entrada da cozinha e pôde ver um auxiliar de cozinha sendo duramente repreendido por Maurício por causa de um prato que supostamente havia atrasado. Você acha que estamos aqui para brincadeira? Se não der conta, rua! Bradou o gerente, gesticulando de forma agressiva. O auxiliar, pálido, sussurrou um pedido de desculpas, mas Maurício simplesmente virou as costas e saiu dali pisando duro. Gustavo voltou para o salão sentindo um aperto no peito. Aquela cultura de medo e pressão estava destruindo a equipe. Sentado novamente à mesa, aguardou a refeição simples que pedira. Poucos minutos depois, Juliana trouxe um prato com arroz, feijão, um pequeno pedaço de carne e uma salada murcha. Pediu desculpas pela apresentação e explicou que estão faltando alguns ingredientes. Espero que entenda. Ele apenas sorriu em retribuição. Enquanto ela se afastava, Maurício apareceu e deu uma olhada de esguelha no prato de Gustavo, franzindo o senho. Muito trabalho para pouca gorjeta, resmungou ele alto o bastante para que Gustavo ouvisse. Sem perder a calma, Gustavo chamou educadamente um dos garçons que passava. Mas antes que pudesse dizer algo, o rapaz se limitou a erguer a mão, pedindo que aguardasse, e seguiu para uma outra mesa, onde um homem de terno escuro folheava distraidamente a carta de vinhos. De canto de olho, Gustavo percebeu o gerente dando instruções para os funcionários focarem naquele cliente mais importante. A contragosto, Gustavo voltou a comer em silêncio, mas cada vez mais convicto de que aquilo precisava mudar. Ele terminou a refeição num misto de tristeza e raiva contida. Lembrava-se de épocas em que aquele restaurante, mesmo simples, tinha um brilho diferente, atendia bem todos que entrassem. Agora estava abandonado, com funcionários temerosos, clientes ignorados e um gerente que agia como se fosse o dono do lugar. Ironicamente, sem saber que o verdadeiro proprietário estava ali, num disfarce aparentemente banal. Ainda sentado, Gustavo observou Juliana atendendo 2 mesas ao mesmo tempo, limpando a superfície de uma delas com um pano surrado, tentando sorrir, mas claramente exausta. Teve vontade de ajudá-la de alguma forma, mas sabia que precisava manter a discrição até ter certeza de tudo o que acontecia. Seu olhar seguiu Juliana quando ela levou uma jarra de água até o casal de idosos. O casal, apesar de se mostrar compreensivo, comentava baixinho sobre a demora e a falta de opções. Pouco depois, Gustavo percebeu que, na mesa ao lado, um grupo de jovens comentava insatisfeito sobre a qualidade da comida. Um deles disse, pelo preço que cobram, deveria ser melhor. Essas pequenas críticas se somavam aos problemas estruturais e à atitude tóxica de Maurício, que agora andava de um lado a outro, de cara fechada, como se fosse um fiscal severo. Em um momento, Gustavo levantou a mão, tentando chamar a atenção de qualquer funcionário para pedir a conta. Quase desistiu, pois ninguém parecia notá-lo. Decidiu então se levantar e se dirigir ao balcão, onde Juliana lutava para fechar a conta de outro cliente em uma máquina de cartão problemática. Com licença, quanto deu meu consumo? Ela perguntou o número da mesa, franzindo o senho ao lembrar que ninguém chegara a anotar oficialmente o pedido. Senhor, desculpe, vou ter que calcular manualmente. A gente anda com problemas no sistema. Gustavo respondeu com simpatia. Sem pressa.
Foi nesse instante que Maurício apareceu, impaciente, pedindo que Juliana fosse atender clientes mais importantes que chegavam pela porta principal. Ele tomou o bloco de anotações da mão dela e murmurou: "Deixa que eu cuido desse, não vale seu tempo." Gustavo ouviu claramente o tom de desprezo. Por dentro, sentia vontade de se impor, mas controlou-se para não revelar nada ainda. Juliana, constrangida, pediu desculpas e correu a acomodar os novos visitantes. Maurício, com uma expressão de tédio, somou mentalmente o prato de comida simples e empurrou a conta na direção de Gustavo. "É isso aí, espero que tenha dinheiro", disse, com um sorriso sarcástico que crispou os lábios. Gustavo pegou algumas notas e pagou sem contestar. Mesmo ciente de que esse valor não significava nada perto do que realmente possuía, por um segundo se sentiu humilhado. Deixou uma pequena gorjeta, surpreendendo Maurício, que ergueu as sobrancelhas. Em seguida, pegou o troco, guardou-o no bolso e se dirigiu à saída. Quando passou pela porta, o ar frio e a chuva constante pareciam um alívio. Ele abriu o guarda-chuva e virou-se para trás por alguns segundos, vendo Juliana correndo de um lado para o outro, ao fundo, enquanto Maurício falava com um tom arrogante no balcão. Gustavo respirou fundo, lembrando-se do propósito de tudo aquilo. Havia um nó em seu estômago, mas também uma determinação crescente. Precisaria descobrir mais sobre como Maurício tratava os funcionários e, principalmente, o que acontecia com as finanças do lugar. Então ergueu o celular, discou um número, sentindo a garoa sutil bater em seu rosto cansado, e deu alguns passos para longe do toldo do restaurante. Ao terminar sua refeição simples, Gustavo sai para fazer uma ligação rápida. O público ouve apenas o suficiente para saber que ele está contatando alguém com influência real sobre o restaurante, sugerindo sua verdadeira identidade. Gustavo voltou ao restaurante logo no dia seguinte, trajando as mesmas roupas simples e trazendo consigo a mesma expressão calma, embora por dentro estivesse repleto de perguntas. Chegou bem cedo, quase na hora em que as portas abriam, e notou que Juliana já estava lá, limpando apressada algumas mesas com um pano úmido. Ela tinha aquele semblante tenso de quem teme que qualquer deslize possa custar o emprego. Quando o viu, conseguiu sorrir, embora parecesse surpresa por ele estar ali tão cedo. Ele se aproximou do balcão e perguntou baixinho: "Será que consigo um café para começar o dia?" Ela, ainda sem largar o pano, assentiu, correndo até a cafeteira velha e abrindo o armário à procura do pó. "Vou tentar preparar algo decente. A gente tem estado com problemas de estoque, mas acho que ainda dá para passar um café forte." Nesse momento, Maurício surgiu na entrada do salão, ajeitando a gravata. Viu Gustavo e franziu a testa, como se não esperasse encontrá-lo ali outra vez. "Você de novo?" comentou com um leve desdém. Não esperava clientes a essa hora, muito menos alguém que chegou ontem e ficou praticamente o dia todo. Gustavo apenas deu de ombros, fingindo descontrair. "Estou na região por uns dias. Não tenho pressa." Maurício deu um risinho seco, mas não insistiu. Virou-se para Juliana. "Quando terminar de servir o café, vem até a cozinha. Temos muito o que resolver hoje." Juliana foi até a cafeteira e, mesmo com a pressa que Maurício exigia, serviu Gustavo com educação. "Desculpe por isso. Ele anda mais tenso do que nunca. Hoje temos previsão de movimento, mas os suprimentos não chegaram ainda. Sempre foi complicado, mas agora está pior." Gustavo soprou o café quente e tomou um gole. Estava amargo, mas aceitável. "Tudo bem," ele respondeu. "Bom saber que ao menos existe a chance de o lugar encher um pouco." Ela sorriu sem muita convicção e sumiu pela porta da cozinha. Gustavo percebeu a troca de olhares entre alguns funcionários que chegavam, todos carregando expressões cansadas.
Um cozinheiro magro e abatido passou com um molho de chaves preso ao cinto e um auxiliar veio logo atrás, carregando uma caixa vazia que, supostamente, deveria estar cheia de ingredientes. O ambiente parecia um barril de pólvora prestes a explodir a qualquer momento. Meia hora depois, Gustavo ainda estava na mesma mesa, observando o vai e vem agitado. Nenhum cliente chegara, mas a equipe corria como se esperasse uma clientela enorme. Lá no fundo, via-se Maurício circulando com passos duros, verificando cada detalhe e cobrando os funcionários por qualquer mínimo atraso. Ele falava alto, reclamava de uma panela que não estava limpa o suficiente, repreendia o auxiliar que tentava improvisar uma receita sem os ingredientes adequados. Tudo indicava que o dia seria longo. Por volta das 11, finalmente começaram a aparecer as primeiras pessoas. 2 senhores que usavam roupas sociais, provavelmente funcionários de escritórios próximos, e um casal de turistas que aparentavam não saber muito bem onde estavam. Maurício imediatamente passou a dar atenção ao casal, guiando-os até uma mesa próxima à janela, onde não havia goteiras nem infiltrações visíveis. Já para os senhores de roupa social, ele fez um rápido sinal para que o garçom os acomodasse sem a mesma cortesia. Gustavo se levantou e pediu um cardápio a Juliana. Ela entregou meio sem jeito. Estamos com um cardápio reduzido hoje, preciso avisar. Ele folheou por alguns segundos e notou várias páginas riscadas. Sem problemas. Vou ver algo mais simples novamente. Maurício, que ouvia tudo de rabo de olho, aproximou-se e interrompeu. Não estamos servindo o prato do dia antes do meio-dia. Juliana, com um olhar preocupado, tentou argumentar que não havia problema nenhum, já que Gustavo era um cliente e tinha o direito de pedir. Maurício a cortou imediatamente. Está surda? Eu falei não. Gustavo, contendo-se, simplesmente sorriu e comentou. Tudo bem, espero até o horário. Não preciso de pressa. Isso pareceu irritar ainda mais o gerente, que se virou com brusquidão, indo fiscalizar outra área do salão. Enquanto aguardava, Gustavo pegou o celular e se afastou para uma área perto do balcão vazio, simulando estar distraído. Discretamente passou a ler algumas mensagens que seu assistente enviara sobre as contas do restaurante. As palavras pulavam na tela. Valores incoerentes. Entradas não correspondem às saídas. Prejuízos acima do esperado nos últimos meses. Ele respirou fundo, confirmando suas suspeitas. Deu uma última olhada ao redor para se certificar de que ninguém o observava e guardou o aparelho no bolso. Numa dessas olhadas, avistou Juliana passando com uma bandeja e, mais uma vez, tropeçando na pressa. Ela se virou para Gustavo e esboçou um sorriso preocupado, como se pedisse desculpas antecipadas por qualquer falha. Ele não pôde evitar sentir um aperto ao ver que ela se esforçava acima do limite para manter tudo sob controle. Poucos minutos depois, retornou, trazendo uma xícara de café quentinho, provavelmente já a terceira do dia para ela mesma, e disse em voz baixa, estou precisando de energia extra, vai ser pesado hoje. Gustavo respondeu com um tom amigável. Se precisar de ajuda em algo, me avise. Ela soltou uma risada tímida. Agradeço, mas acho que seria demissão na certa se Maurício visse um cliente ajudando na cozinha. O relógio marcou meio-dia e Gustavo finalmente fez seu pedido simples de arroz, feijão e algum acompanhamento rápido que estivesse disponível. Viu de relance Maurício indo até o caixa, observando as contas com uma expressão que oscilava entre raiva e preocupação. Em seguida, o gerente pegou o telefone fixo e começou a discar, aparentemente ligando para algum fornecedor que não cumprira com a entrega de certos itens. Por trás do balcão, Gustavo escutou o tom exaltado de Maurício reclamando do atraso e ameaçando cancelar o contrato. Mas não parecia que estava conseguindo nada concreto. Com o movimento de almoço chegando, o salão ganhou mais algumas mesas ocupadas.
Aos poucos, as vozes dos clientes tornavam o ambiente menos melancólico, ainda que a atmosfera permanecesse carregada. Um pequeno grupo de 4 pessoas chegou perto de 1h da tarde, sentando próximo à mesa onde Gustavo estava. Enquanto esperavam, pareciam impacientes, pois notavam o serviço lento e as idas e vindas atabalhoadas dos funcionários. Juliana passava quase correndo, pegando pedidos daqui e dali, enquanto Maurício, ao invés de coordenar, focava em um só cliente mais importante, que na visão dele poderia deixar uma conta maior. De tempos em tempos, Gustavo reparava que Maurício o encarava com estranheza, como se tentasse entender por que aquele sujeito de roupa simples insistia em voltar ao mesmo lugar. Num certo momento, Gustavo levantou-se para esticar as pernas e ouvir melhor as conversas na cozinha. Viu o cozinheiro reclamando de falta de verduras e legumes, dizendo que não tinha como preparar o que constava no cardápio. O rosto do chefe estava suado, mas Maurício simplesmente mandou que desse um jeito ou que dispensasse quem reclamasse. O clima pesou ainda mais. Com a correria do almoço, o tempo passou rápido. Gustavo ajudou Juliana a recolher alguns talheres que caíram próximo à sua mesa, num gesto discreto, sem que Maurício visse. Ela agradeceu, os olhos cheios de gratidão, mas também de medo de ser repreendida. Depois de uma tarde de observação, Gustavo pediu a conta novamente. Como fizera no dia anterior, deixou uma quantia um pouco maior do que o valor consumido. Juliana tentou devolver parte do troco, mas ele insistiu. Fique. Você está trabalhando dobrado. Considere um presente para comprar algo para seus filhos. Ela corou de leve e guardou o dinheiro no bolso do avental, desconfiada de que fosse demais para um cliente comum dar assim, sem motivos. Caminhando em direção à saída, Gustavo passou perto do caixa e viu Maurício levantando a cabeça. Já indo, Gustavo parou um instante e confirmou com um aceno, sem sorrir. Sim, por hoje é só. O gerente o mediu de cima a baixo, como quem continua sem entender o motivo daquela presença constante. Foi nesse momento que Juliana se aproximou para registrar o pagamento de outra mesa, mas viu Maurício interrompê-la e praticamente arrancar o dinheiro de sua mão. Gustavo notou o modo rude com que ele lidava com as notas. Sem querer causar alarde, apenas seguiu rumo à porta. Ao empurrar a porta para sair, a tarde novamente fria e úmida o envolveu, mas antes de pôr o pé na calçada, ele lançou um olhar para trás, quase por instinto. Foi então que testemunhou Maurício colocando notas do caixa dentro do bolso, com um sorriso maldoso estampado no rosto. Gustavo entrou no restaurante pela 3ª vez em menos de uma semana, ainda com roupas discretas e a postura tranquila de sempre. Dessa vez, no entanto, o clima interno parecia ainda mais tenso. Os funcionários andavam cabisbaixos e se esquivavam dos olhares do gerente que, encostado no balcão, parecia pronto para um ataque a qualquer momento. A má impressão do dia anterior continuava fresca na mente de Gustavo. Ele havia visto Maurício enfiar dinheiro do caixa em seu próprio bolso, uma cena que confirmava as suspeitas de que algo grave acontecia ali. Para não levantar suspeitas, Gustavo sentou-se em uma das mesas próximas à parede lateral, onde uma infiltração deixava o rodapé encharcado. Perto dali, a pequena planta no vaso seguia murcha. Com o movimento fraco daquele horário, não demorou para Juliana aparecer, bloco de anotações na mão, mas visivelmente mais exausta do que nas outras vezes. Ela pigarreou antes de falar. Bom dia, deseja pedir alguma coisa? Um café, se puder. E se não for incômodo, gostaria de saber como você está. Ela hesitou, olhando de soslaio para ver se Maurício estava por perto. Não viu sinal dele, então se permitiu um sorrisinho cansado. Estou levando, mas está difícil. Enquanto ela preparava o café, Gustavo notou outro funcionário, um rapaz muito jovem, provavelmente recém-contratado, que tentava varrer o piso perto do balcão.
Bastou encostar o cabo da vassoura na lata de lixo para Maurício aparecer, gritando que o garoto era incompetente e que se não trabalhasse mais rápido, seria dispensado. Gustavo cerrou os punhos de leve, mas se conteve. Precisava ver até onde ia a conduta agressiva do gerente e como isso afetava o dia a dia de todos. Juliana voltou com o café, colocou a xícara na mesa e, antes de anotar algo, abaixou o tom de voz. Ontem, depois que você saiu... Bem, não sei se percebeu, mas ele ficou ainda mais irritado. Disse que estava faltando dinheiro no caixa e acusou todo mundo de ser relaxado. Eu não aguento mais esse clima. Ele chegou a ameaçar demitir alguém? Perguntou Gustavo, tentando não soar curioso demais. Ela fez que sim com a cabeça. O auxiliar de cozinha, o mesmo que quase derrubou louça outro dia, e também avisou que se eu reclamasse de alguma coisa, seria a próxima. Ele é cruel. Antes que pudessem continuar, ouviram o som de algo batendo contra a bancada. Maurício, com expressão de poucos amigos, despejou uma pilha de contas em cima do balcão. Ele olhou para Juliana e Gustavo e lançou um olhar de reprovação, como se suspeitasse que eles estivessem conspirando. Juliana, para de conversar e vai checar se o pedido da mesa 5 está pronto. Ele lançou um breve olhar de desprezo a Gustavo. E você, vai querer só esse café ou vai ficar aqui bancando o curioso de novo? Gustavo apenas sorriu, mantendo a calma que lhe era característica. Vou ficar um pouco, sim. Talvez peça um almoço. Maurício esbravejou alguma coisa inaudível, mexendo nas contas e fazendo gestos impacientes. Gustavo aproveitou a oportunidade para dar uma volta discreta pelo salão, observando como os funcionários interagiam. Viu um grupo de 3 colegas, próximos da entrada da cozinha, sussurrando sobre boatos de que havia dinheiro sumindo do caixa. Um deles afirmava ter ouvido Maurício brigando ao telefone, dizendo que o fornecedor não receberia pagamento completo até que ele resolvesse certas pendências. O clima de medo era palpável. Voltou para sua mesa, terminou o café e decidiu pedir algo para comer, mesmo que fosse simples, só para ficar mais tempo ali. Quando Juliana veio anotar o pedido, contou que tinha tido uma noite difícil em casa. Meus filhos ficaram doentes. Tive que deixar um deles com a vizinha agora de manhã. Se Maurício soubesse que eu me atrasei por isso, é melhor nem pensar. Ela esfregou os olhos e olhou para Gustavo com um misto de cansaço e tristeza. Eu preciso muito desse emprego. A situação lá em casa está complicada. Ele assentiu, levando a mão ao bolso. Se precisar de algo... Começou, mas ela balançou a cabeça e recuou meio assustada. Não, obrigada. Não quero confusão. Prefiro fazer tudo do jeito certo. Só me desequilibro às vezes, mas não vou desistir. Maurício passou por perto e, percebendo a proximidade dos dois, forçou a garganta. Juliana, já está se engraçando com o cliente? Se não tem pedido para anotar, volta para a cozinha. Ela abaixou a cabeça, murmurando uma desculpa, e partiu em direção à cozinha. Gustavo respirou fundo. Precisava manter a compostura, porém, ver Juliana sendo tratada daquela forma fazia sua paciência diminuir a cada instante. Enquanto esperava o almoço, Gustavo viu o cozinheiro empurrar a porta que dava para o salão, segurando uma bandeja com certa dificuldade. Ele limpava o suor da testa com o ombro, reclamando que faltavam verduras, carnes, temperos básicos. Falava que ia ser impossível servir bem os clientes se não chegassem os insumos. Maurício o ouviu e abriu um sorriso irônico. Se vira, dá seus pulos, inventa um prato novo, sei lá, mas não me venha com desculpa. O cozinheiro voltou para dentro, chateado, e Gustavo registrou mentalmente mais um indício de má gestão. Se o restaurante estava tão carente de suprimentos, por que Maurício não se esforçava em resolver a questão? Depois de alguns minutos, Juliana trouxe para Gustavo um prato improvisado de arroz com legumes e um pequeno pedaço de frango. Parecia tudo muito simples, mas ele não reclamou. Apenas agradeceu. O chefe fez o que pôde. Acho que vai ficar bom,
mas não temos praticamente nada. Enquanto Gustavo almoçava, chegou um grupo de 3 clientes que pareciam executivos, procurando um lugar tranquilo para discutir negócios. Maurício os recebeu de modo exagerado, colocando-os na melhor mesa, oferecendo bebidas que talvez nem tivessem no estoque. Gustavo acompanhou a cena, percebendo os olhares nervosos de Juliana e dos demais funcionários, que sabiam das limitações do restaurante naquele momento. Assim que Maurício se afastou, Gustavo ouviu os novos clientes cochichando, reclamando da demora e suspeitando que aquele lugar não seria propício para encontros importantes. Com o passar das horas, mais gente entrou e a equipe começou a se atrapalhar. Maurício se ocupava apenas em tentar agradar quem tinha a aparência de gastar mais, ignorando por completo pessoas que, como Gustavo, pareciam pouco lucrativas. Em certo momento, um senhor de terno reclamou que o prato veio frio. Juliana tentou levá-lo de volta à cozinha, mas Maurício surgiu indignado. "Quem mandou você trazer assim? Não sabe nem fazer o básico?" gritou, atraindo a atenção de todos. Ela tentou se explicar, mas Maurício a interrompeu diante dos clientes, fazendo piada de que ela era lenta no serviço. Gustavo viu o rosto de Juliana ficando vermelho, parte por vergonha, parte por raiva contida. Ele se levantou, disposto a falar alguma coisa, mas ela fez um gesto discreto pedindo que não se metesse. Um silêncio pesado tomou conta do salão. O senhor de terno, constrangido, simplesmente largou o guardanapo na mesa e foi embora, acenando para seus colegas. Maurício, então, esbravejou que aquilo era culpa da incompetência de Juliana e que se ela continuasse estragando a clientela, não teria mais lugar naquele restaurante. A moça mal conseguiu reagir, apenas recolheu a bandeja e saiu, tentando não chorar na frente de todos. Gustavo acompanhou com o olhar impotente. Viu que alguns funcionários trocavam comentários indignados entre si, mas ninguém tinha coragem de enfrentar Maurício. Num canto, o jovem auxiliar, que quase perdeu o emprego no outro dia, limpava o balcão, visivelmente amedrontado. Quando finalmente o movimento arrefeceu, Gustavo terminou seu almoço e se encaminhou até onde Juliana estava, apoiada na pia do bar, respirando fundo para se acalmar. Ela percebeu a presença dele e ergueu o rosto. "Tudo bem se eu anotar a conta para você?" perguntou com a voz embargada. "Claro. Tome seu tempo", respondeu Gustavo, tentando mostrar empatia. No instante em que ela puxou o bloco de anotações, Maurício veio como um furacão batendo no balcão com força. "Você acha que isso aqui é brincadeira? Mais um erro seu, mais uma reclamação de cliente e tá na rua." Juliana ficou pálida. O medo se estampou nos olhos dela. Gustavo, que estava parado a poucos passos, lutava para não confrontar Maurício ali mesmo, desejando gritar que era o verdadeiro dono, mas ainda precisava de provas mais concretas sobre os desvios. Então se limitou a fuzilar o gerente com o olhar. Maurício se virou encarando Gustavo também. "E você, não tem nada melhor para fazer além de ficar circulando por aqui o dia todo?" Gustavo não respondeu. Engoliu a raiva e apenas apoiou as mãos na lateral do balcão. Maurício, num rompante de fúria, apontou o dedo para Juliana. "Se der mais um passo em falso, pode considerar sua demissão imediata." Ela permaneceu imóvel, segurando o bloco com força para não deixá-lo cair. Gustavo sentiu o sangue ferver. Precisava pensar com cuidado, mas a vontade de agir ali, naquele segundo, quase o dominou. Foi quando Maurício, para finalizar sua ameaça, repetiu a sentença com mais clareza e levantou a voz para que todos ouvissem. "Se você pisar fora da linha de novo, está na rua, entendeu?" Juliana assentiu com um movimento mínimo. Maurício, satisfeito com o medo que provocou, saiu marchando em direção ao escritório, sem perceber que Gustavo acompanhava cada passo com uma expressão que mesclava raiva e determinação. Maurício ameaça demitir Juliana se ela sair da linha novamente, deixando Gustavo furioso na porta, punhos cerrados.
A tensão pesava no ar, desde o momento em que Maurício, em pleno salão, deixara claro que Juliana seria despedida ao menor sinal de falha. Logo nas primeiras horas do dia seguinte, Gustavo entrou mais uma vez no restaurante, mantendo a postura tranquila, mas sentindo o turbilhão de pensamentos dentro de si. Precisava agir com cuidado para não estragar tudo. Afinal, descobrir a verdade sobre as finanças e proteger Juliana eram suas prioridades. Assim que atravessou a porta, notou um clima ainda pior. Parecia que as ameaças de Maurício tinham deixado todos em estado de alerta. O jovem auxiliar, que costumava ficar na limpeza, sequer olhou para Gustavo. Estava absorto em esfregar o piso, como se a vida dele dependesse disso. 2 garçons falavam em sussurros perto do bar, olhando para Maurício, que vigiava cada movimento. Em meio a esse desconforto, Juliana tentava organizar as mesas para o café da manhã. Quando ela reparou que Gustavo tinha chegado, esboçou um sorriso tímido, mas logo desviou o olhar, temerosa de chamar atenção indesejada. Gustavo aproximou-se do balcão, pediu um café simples e ficou em silêncio por alguns instantes, apenas observando. Foi então que Maurício entrou em cena, trazendo consigo um monte de papéis e lançando-os sobre a bancada. Hoje teremos novos horários. Quem atrasar, rua. Quem não cumprir as instruções, rua. O discurso era direto, cheio de ameaças, cada frase pontuada por um olhar de desprezo. Juliana, segurando firme um copo que acabara de secar, quase deixou-o cair. Gustavo notou o estremecimento dela e decidiu que precisava interceder de alguma forma, mas ainda sem revelar quem realmente era. "Algum problema, senhor?" Ele perguntou a Maurício, usando um tom educado, porém firme. O gerente virou-se com uma expressão irritada, como se achasse ridículo um cliente sem importância meter-se na conversa. "Não é da sua conta. Está aqui para tomar café, não para questionar o modo como administro meu restaurante." Gustavo sorriu de leve, como se estivesse concordando, e deu um gole em seu café recém-servido por Juliana. Sentia vontade de responder à altura, mas ainda não era o momento certo. Com o salão quase vazio, a voz de Maurício ecoava ainda mais alto. Ele caminhava de um lado a outro, jogando olhares desconfiados aos funcionários. "Quero ver todo mundo trabalhando 2 vezes mais, entenderam? Nada de distrações, nada de conversinhas. Quem não gostar, pode pedir as contas agora." Enquanto falava, Gustavo percebeu que vários funcionários baixavam a cabeça, confirmando o medo coletivo. Na mente de Gustavo pululavam perguntas sobre como alguém tão despreparado e tirano chegara à gerência. Mas a resposta estava nas suspeitas de desvio. Talvez Maurício controlasse certos dados ou tivesse algum esquema que mantivesse sua posição. Assim que Maurício se afastou para a cozinha, Gustavo esvaziou a xícara e depositou algumas moedas no balcão. Fez questão de elogiar Juliana. "Seu café está ótimo. Obrigado pela atenção." Ela corou ligeiramente, mas mantinha a voz contida, receosa de ser ouvida. "Estou tentando não pensar nos problemas. Vou me concentrar no serviço." Antes de Gustavo conseguir dizer algo mais, ela foi chamada por uma cliente que precisava de guardanapos. Alguns minutos depois, Gustavo seguiu em direção ao corredor que levava ao banheiro, pois vira ali, em dias anteriores, um pequeno escritório improvisado onde folhas e fichários se amontoavam. Talvez conseguisse achar algo que esclarecesse a confusão das contas. Parou diante de uma porta semi-aberta, notando que havia uma prateleira repleta de papéis e pastas empoeiradas. O ambiente era escuro, mas ele enxergou alguns documentos com timbres de fornecedores. Deu uma rápida folheada. Muitas notas não possuíam a assinatura oficial de recebimento. Outras tinham valores absurdos em comparação à mercadoria descrita. A cada página confirmava suas suspeitas de que havia uma discrepância gritante entre o que era pago e o que de fato chegava. Quando ouviu passos se aproximando, guardou os papéis rapidamente no lugar e se apressou em voltar ao salão.
Na saída, trombou levemente com Maurício, que vinha carregando uma caixa de suprimentos, uma das poucas entregas do dia. O gerente o encarou, desconfiado. Procurando o banheiro? Gustavo fingiu sem jeito. Sim, me perdi por aqui. Maurício revirou os olhos. O banheiro é do outro lado. Não fique xeretando onde não deve. Virou as costas e continuou o caminho, enquanto Gustavo respirava fundo, aliviado por não ter sido pego mexendo nos papéis. De volta ao salão, Juliana passava limpando as mesas vazias, visivelmente mais nervosa que o normal. Gustavo se aproximou e falou em voz baixa. Está tudo bem? Ela hesitou. Depois olhou em volta para se certificar de que Maurício não a observava. Meu filho mais velho teve febre à noite. Quase não dormi. E agora estou aqui, sem poder me atrasar ou avisar, senão... A frase suspensa já denunciava o clima de pavor. Eu sinto muito, Gustavo respondeu numa voz suave. Se precisar de ajuda, me diga. A gente encontra um jeito. Ela esboçou um sorriso triste. Não sei como, só me resta aguentar. Enquanto conversavam, escutaram o barulho seco de algo batendo com força numa parede. Era Maurício, discutindo com o cozinheiro. Se não vierem mais ingredientes, invente um prato com o que sobrou. Quer que eu faça tudo sozinho também? Já estou cansado das suas desculpas. A cozinha estava empolvorosa. Dava para ver a agitação pelas frestas da porta de vai-vem. Gustavo, fazendo-se de desentendido, aproximou-se do balcão aberto que separava o salão da cozinha. Lá, viu o chefe esfregando a cabeça, aborrecido, dizendo que faltava praticamente tudo. Carne fresca, verduras, temperos. Se continuassem daquele jeito, não haveria cardápio completo para servir no almoço. Maurício apenas deu de ombros, afirmando que não podia fazer nada e que o restaurante não ia bancar desperdício. Depois de mais alguns instantes de caos, a hora do almoço chegou, trazendo clientes que lotaram metade das mesas disponíveis. Juliana corria de um lado a outro, levando pratos, trazendo talheres, tentando amenizar a falta de alguns itens no menu. Maurício focava em bajular um cliente que vestia terno e aparentava status, ignorando totalmente os demais. O jovem auxiliar limpava copos às pressas, visivelmente ansioso para não cometer nenhum deslize. Em dado momento, Gustavo percebeu que faltava água em quase todas as mesas e chamou Juliana, que pediu desculpas seguidas vezes, sem parar de andar. Calma, Gustavo disse, tentando tranquilizá-la. Está tudo bem, você não pode fazer tudo sozinha. Ela mal ouviu, pois precisava resolver uma reclamação de outra mesa. Essa cena se repetiu várias vezes, em poucos minutos, gerando um estresse coletivo. Em meio a esse caos, Gustavo decidiu checar novamente a área próxima ao escritório. Precisava ter mais certeza de que Maurício estava adulterando ou desviando valores. Porém, quando se aproximou, deu de cara com o próprio gerente vasculhando uma gaveta. Havia um envelope pardo nas mãos de Maurício que ele colocou rapidamente dentro de uma pasta grande. Quando notou a presença de Gustavo, fechou a gaveta com força. Não tem nada para você aqui, disse agressivo. Volte para o salão. Desculpe, estava procurando o banheiro de novo. Gustavo tentou dar o mesmo pretexto, mas Maurício continuou de cara fechada. Pode me enganar uma vez, mas não vai me enganar duas. Eu vou ficar de olho em você. Sem alternativa, Gustavo retornou ao salão, ciente de que seu disfarce precisava ser reforçado ou poderia ser descoberto a qualquer instante. No final da tarde, com o movimento já reduzido, Juliana, enfim, respirou um pouco mais aliviada, mas ainda mostrava preocupação no olhar. Gustavo se aproximou para pagar a conta de um lanche rápido que ele pedira, deixando novamente uma gorjeta acima do normal. Ela fez menção de recusar, mas ele balançou a cabeça. Seus filhos precisam de você, certo? Ela sorriu, quase chorando de emoção. Obrigada, mas o Maurício pode... Antes que pudesse terminar, o próprio Maurício reapareceu, espiando a transação com evidente desconfiança. Vocês dois aí, parados, conversando? Já não basta o dia inteiro de enrolação?
Ele aproximou o rosto de Juliana, erguendo a voz. Não faz corpo mole. Se eu descobrir que você está desviando gorjeta ou qualquer besteira, já sabe o que acontece. A moça quase congelou. Claro que não estou desviando nada, balbuciou, o rosto ficando vermelho. Gustavo, firme mas controlado, completou. Estou apenas pagando pelo lanche, nada demais. Maurício não disfarçou o tom de ameaça. Fique esperto. Se continuar se metendo onde não deve, vai se arrepender. Depois se virou para Juliana. E você, cuidado com as companhias que escolhe. Lançou um último olhar raivoso e seguiu para o fundo do restaurante, sumindo de vista. Juliana olhou para Gustavo, tentando sorrir, mas claramente abalada. Ele tocou de leve o ombro dela. Fique tranquila, isso um dia vai acabar. Ela suspirou, finalizando o registro da conta. Quando Gustavo saiu pela porta, levando a pequena sacola que carregava, sentiu o ar fresco da rua invadi-lo como um alívio. Apesar de tudo, a confirmação de que Maurício era corrupto e estava ciente de suspeitas alheias deixava Gustavo cada vez mais decidido. Foi então que, antes de se afastar do prédio, parou ao ouvir um murmúrio de espanto. Pelo vidro, viu Juliana abrir o pequeno armário dos funcionários onde costumava guardar seus pertences. Ela recuou, estranhando algo que estava colado na porta de metal. Num pedaço de papel manuscrito, lia-se uma mensagem muito clara. Ela encarou aquilo com expressão confusa, sem entender quem teria deixado. Juliana encontra um pequeno bilhete escrito à mão em seu armário que diz: "Não confie nele." Ela olha para ele, perplexa, enquanto Gustavo observa de longe. Juliana chegou ao restaurante antes mesmo de o sol nascer. Tinha o olhar abatido, ainda sem acreditar na nota que encontrara em seu armário, com a frase escrita à mão: "Don't trust him." Ela não fazia ideia de quem seria o him mencionado, mas a desconfiança pesava no peito. Logo que entrou, tentou fingir naturalidade, mas carregava o papel dobrado no bolso do avental, como se fosse uma cicatriz que a acompanhava. Pouco tempo depois, Gustavo atravessou a porta de vidro, ajeitando a gola de sua jaqueta já surrada. Olhou em volta e viu que apenas Juliana e um auxiliar de cozinha andavam pelo salão. Tudo parecia mais sombrio do que nunca, como se cada nova ameaça de Maurício trouxesse uma nuvem negra para dentro daquele ambiente. Ele se aproximou de Juliana, que o recebeu com um sorriso forçado. Quando ela viu que não havia ninguém perto, puxou o papel do bolso e sussurrou: "Alguém deixou isso no meu armário ontem. Não sei se foi para mim ou para você, mas fala para não confiar em alguém." Gustavo pegou o papel, lendo atentamente a mensagem curta, porém inquietante. Devolveu o bilhete a ela, mantendo o semblante sereno. Pode ser alguma intriga. Aqui dentro, parece que tudo gira em torno de medo e desconfiança. Cuidado para não se deixar afetar. Ela hesitou antes de guardar o papel de novo. Estava nitidamente abalada. É difícil não pensar nisso. E se for sobre você? Perguntou, a voz quase sumindo. Bom, confie no que seu coração diz, não em anotações anônimas, respondeu Gustavo, tentando soar tranquilizador. A conversa foi interrompida pelo auxiliar de cozinha, que passou rapidamente perguntando a Juliana onde estavam guardados os guardanapos de papel. Ela indicou uma prateleira no fundo e ele foi correndo, soltando um suspiro de cansaço. Essa pressa matinal era apenas o começo de mais um dia complicado, quando o relógio aproximou-se do horário de abertura oficial. Surgiram os primeiros funcionários e alguns clientes eventuais. O restaurante ainda não estava cheio, mas o clima pesava. No balcão, o jovem que lavava copos sussurrou para Juliana, logo após ela lhe pedir ajuda. "Cuidado, dizem que esse cara..." Apontou com o queixo em direção a Gustavo. "Não é quem parece ser. Não se envolve." Ela sentiu o estômago revirar. Seria mais um aviso? Lembrou da frase "Don't trust him" e não conseguiu conter a aflição.
Ao mesmo tempo estava dividida, pois Gustavo sempre fora gentil e até oferecera ajuda quando ela mais precisava. Por fim, limitou-se a balançar a cabeça sem dizer nada. Meia hora depois, Maurício apareceu, andando a passos largos. Mesmo sem dirigir a palavra a Gustavo, olhou-o de cima a baixo, claramente desconfiado de sua presença recorrente. Gustavo, por sua vez, manteve a expressão calma e pediu um café quando Juliana passou com a bandeja. Ela serviu, ainda nervosa, notando que Maurício os vigiava do outro lado do salão. Foi nesse clima pesado que um cliente, ao tentar pagar, deixou escapar o copo que segurava. O vidro caiu no chão e se partiu em vários pedaços, espalhando-se próximo a uma das mesas. Na hora, o jovem auxiliar correu para limpar, mas logo Maurício chegou, furioso. — Que bagunça é essa? Você é cego, por acaso? — Desculpe, senhor, eu estava indo buscar a vassoura, tentou explicar o rapaz. — Está esperando o quê? Que eu limpe? Anda! Maurício vociferou, fazendo o garoto se encolher. Gustavo viu a cena e se levantou para ajudar a recolher os cacos, mas Maurício lhe lançou um olhar cortante. — Não se meta. Isso não é problema seu. Para evitar confronto, Gustavo apenas recuou. Mas por dentro, sentia-se indignado ao ver a forma como o gerente tratava os funcionários. Pouco depois, Gustavo aproveitou que Maurício havia subido ao escritório para vasculhar algo em seus documentos e chamou de lado um funcionário antigo, um homem de meia idade que costumava ficar mais na retaguarda, cuidando de utensílios. Discretamente puxou conversa. — Desculpe-me se estou sendo curioso, mas tenho notado que as coisas não estão muito bem por aqui. Há tempos você trabalha neste restaurante? O homem confirmou com um aceno, olhando ao redor para se certificar de que não estavam sendo ouvidos. — Quase 10 anos. Antes era bem diferente. Houve uma época em que todos trabalhavam em harmonia. Só que, de uns tempos para cá, a gerência mudou e esse tal Maurício fez tudo virar de cabeça para baixo. — Ele chegou a assumir recentemente? Gustavo perguntou, fingindo despretensão. — Já faz um tempo, mas começou a ficar estranho de uns meses para cá. As contas não batem, o clima virou esse terror, quem fala algo é ameaçado. Com essas poucas palavras, Gustavo reforçou o que já suspeitava. Maurício tinha participação em desfalques e usava ameaças para manter todos quietos. A conversa teve que cessar quando ouviram passos no corredor. O funcionário se afastou rapidamente e Gustavo voltou para uma das mesas. No meio da manhã, Juliana começou a demonstrar sinais de estresse físico. Por mais que tentasse, sua cabeça estava cheia de preocupações com o bilhete, as contas de casa, os filhos doentes. Quando Gustavo percebeu que ela tremia um pouco, perguntou: — Está tudo bem mesmo? Ela disse que estava, mas que mal conseguira dormir. Precisava comprar medicamentos para um dos filhos e não tinha mais dinheiro. Gustavo viu o olhar desesperado dela e, num impulso de empatia, enfiou a mão no bolso para lhe oferecer ajuda. Juliana relutou. — Eu não quero problemas. Sério. Se Maurício me vir recebendo alguma quantia sua, vai pensar que estou roubando ou sei lá. Eu entendo, mas se mudar de ideia, estou aqui. Ela agradeceu de leve, quase sem voz. Nesse instante, um chamado estridente do cozinheiro cortou a conversa. — Não tenho legumes frescos. Alguém avisou Maurício que tem pedido atrasado? Sem esses ingredientes, não consigo montar metade dos pratos. A cozinha entrou em alvoroço. Um cliente reclamou que o almoço estava demorando. Outro pediu para cancelar o pedido. Aos poucos, o movimento do dia cresceu e o caos tomou conta. Sem os itens essenciais, o cozinheiro improvisava, mas via-se frustrado. Juliana corria entre as mesas, servindo apenas opções limitadas, enquanto Maurício culpava os próprios funcionários pela desorganização. Gustavo presenciou a cena inteira, indo de mesa em mesa para observar como reagiam os clientes. Quando já estava quase na hora do almoço se encerrar, a tensão chegou ao auge.
Uma panela se derrubou, espalhando molho pelo chão da cozinha. O cozinheiro gritou por ajuda. Juliana largou tudo para socorrer, mas Maurício apareceu furioso, como se ela estivesse desperdiçando tempo. Você não tem outra coisa para fazer, Juliana? Que bagunça é essa? Ela limpava o molho às pressas, tentando explicar que o cozinheiro precisava de apoio. Maurício passou a mão pelos cabelos, impaciente. Se quer cuidar de tudo, então faça tudo sozinha. E nem pense em reclamar depois. A essa altura, parte dos funcionários se mostrava impelida a se unir e defender Juliana, ainda que timidamente. Um garçom chegou a segurar a porta para ela passar com segurança. Outro entregou um pano de chão para ajudar a secar o piso. Apesar do medo, pequenos gestos de solidariedade emergiam. Gustavo viu ali uma fagulha de esperança. Aquele grupo poderia se erguer contra Maurício se trabalhassem em conjunto. Quando a tarde se aproximava do fim, o movimento reduziu. Alguns funcionários conseguiram respirar um pouco e Gustavo foi acertar sua conta. Deixou, como sempre, uma gorjeta mais generosa do que a consumação pedia. Juliana sorriu, quase emocionada, mas não conseguia ocultar a preocupação que pesava sobre ela. Ainda se lembrava do bilhete enigmático. Gustavo esperou até o cair da noite para ver como encerrariam as atividades. Com o salão quase vazio, percebeu Maurício recolhendo algumas notas do caixa enquanto comentava algo sobre reservar dinheiro para ajustes de amanhã. Claramente, ninguém se arriscava a questionar. Gustavo, de canto, observava tudo, anotando mentalmente detalhes que confirmavam a suspeita de desvio. Quando finalmente as últimas mesas foram liberadas e as luzes começavam a ser apagadas, Gustavo saiu pela porta lateral, pretendendo ir embora sem chamar atenção. Mas, de repente, foi surpreendido por Maurício no beco ao lado do restaurante. O gerente o encarava com raiva, e antes que Gustavo pudesse reagir, Maurício o empurrou contra a parede, deixando claro que sabia de sua intromissão. No final da noite, Maurício confronta Gustavo do lado de fora, no beco, empurrando-o contra a parede e ameaçando: se você continuar se intrometendo, vai se arrepender. Gustavo ainda sentia a pressão dos dedos de Maurício em seu ombro, a lembrança do empurrão no beco marcada em sua memória. Naquele início de manhã, ele voltou ao restaurante com a mente agitada, debatendo se deveria revelar tudo de uma vez. Depois da ameaça da noite anterior, a tensão pesava sobre ele como uma manta sufocante. Assim que entrou, notou que o ambiente estava mais carregado que nunca. Funcionários pareciam se mover no automático, com os rostos tensos, e até as luzes pareciam mais fracas, embora estivessem acesas da mesma forma de sempre. Juliana estava organizando algumas mesas próximas à janela. Tinha olheiras fundas e mal conseguiu disfarçar o susto quando viu Gustavo. Aproximou-se, olhando para trás de vez em quando, temendo que Maurício surgisse a qualquer momento. — Você está bem? Ele perguntou num tom de voz suave. Ela deu de ombros, a expressão preocupada. — Não dormi quase nada. Fiquei pensando na forma como ele te tratou ontem. Estou com medo de que ele faça algo pior. Gustavo assentiu, sem saber exatamente o que dizer. Sabia que Maurício não mediria esforços para manter seu controle, mas ainda lhe faltavam provas conclusivas antes de dar o passo definitivo. Não podia correr o risco de expor sua identidade naquele instante e estragar o plano de desmascarar o gerente de vez. Olhou em volta, percebendo que alguns funcionários lhes lançavam olhares curiosos. Possivelmente já corriam boatos sobre o confronto no beco. — Vou tomar cuidado, prometo, disse ele, tentando acalmar Juliana. O cheiro de café requentado pairava pelo ar, misturado ao perfume adocicado de algum limpador de piso. O salão ainda estava vazio de clientes, mas um grande evento se aproximava. Todos pareciam falar em sussurros sobre a reserva de um grupo numeroso que chegaria no almoço ou início da tarde. Falava-se que esse evento poderia ser a salvação financeira do restaurante naquele mês,
desde que tudo saísse perfeito. E, ironicamente, o desfalque e as desordens de Maurício tornavam essa missão quase impossível. No balcão, Maurício examinava uma prancheta com alguns papéis, enquanto dava instruções bruscas. Ele ergueu o olhar e encarou Gustavo por um breve segundo, mas não disse nada, como se preferisse manter distância por hora. Gustavo, por sua vez, aproximou-se para pedir um café, sem esboçar nenhum sorriso. Juliana, percebendo a tensão no ar, preparou a bebida com mãos trêmulas. Quando a xícara ficou pronta, colocou-a diante dele com um murmúrio. "Cuidado, ele está de olho em você desde ontem." Gustavo agradeceu apenas com um aceno de cabeça. Deu um gole, sentindo o café amargo escorrer pela garganta. Precisava ficar no salão para observar como tudo se desenrolaria com a chegada dos convidados, mas sentia-se cada vez mais incomodado pela forma como Maurício se dirigia aos funcionários. Precisava também descobrir detalhes sobre o dinheiro que, segundo rumores, Maurício usava para finalidades pouco claras. Com a passagem das horas, começaram a chegar alguns clientes habituais, pedindo lanches e bebidas. Juliana e o garçom mais jovem se desdobravam para atendê-los, enquanto Maurício circulava, impaciente, esperando o suposto grande grupo. O cozinheiro, ofegante, reclamava da falta de ingredientes novamente. Sem legumes frescos e sem cortes de carne de qualidade, era impossível montar pratos sofisticados. Maurício soltou um rosnado. "Improvise, não me venha com desculpas hoje. Se estragar o almoço desse pessoal, pode pegar suas coisas e sair." A essa altura, Gustavo notava que até os sussurros entre os funcionários haviam diminuído. Era como se todos se movessem sob um pavor silencioso, temendo cada olhar de Maurício. Juliana, por sua vez, ajeitava talheres nas mesas já reservadas, cuidadosamente, temendo que qualquer detalhe fora do lugar fosse motivo para mais gritos ou ameaças. O ambiente parecia um barril de pólvora prestes a explodir. Quase no meio-dia, o grupo aguardado finalmente deu as caras. Eram várias pessoas de uma empresa de médio porte que vieram para uma confraternização de trabalho. O responsável pela reserva, um homem corpulento de paletó, foi cumprimentado por Maurício com uma falsa simpatia. Gustavo ficou de lado, fingindo mexer no celular, mas captando cada frase. "Sejam bem-vindos", dizia Maurício, sorrindo de forma exagerada. "Temos tudo preparado para vocês, tenho certeza de que vão gostar." Porém, bastou o grupo se acomodar para começarem os problemas. Um dos clientes perguntou sobre um prato específico que constava no cardápio online, mas não estava disponível há semanas. Maurício fingiu surpresa e chamou o cozinheiro, que não soube o que dizer, já que faltava metade dos ingredientes necessários. A tensão aumentou quando outro integrante do grupo perguntou por uma carta de vinhos, e Maurício fingiu que o estoque estava cheio, embora Gustavo soubesse que quase não havia nada além de vinhos baratos. Juliana tentava manter a compostura, anotando pedidos e carregando bandejas com petiscos improvisados. Sempre que cruzava o olhar com Gustavo, demonstrava inquietação, como se implorasse para que tudo desse certo e não sobrasse culpa para ela. Ao mesmo tempo, Gustavo observava como Maurício, em vez de orientar e apoiar a equipe, dedicava-se apenas a bajular os clientes e culpar os funcionários pelos erros. Os minutos foram passando e a situação ficava cada vez mais complicada. O cozinheiro, sem ingredientes de qualidade, demorava nos preparos. A bebida que o grupo queria não estava disponível. Pedidos eram anotados e cancelados. Mesmo assim, Maurício não abria mão de sua postura arrogante, preferindo apontar o dedo e cobrar resultados impossíveis de Juliana e do restante da equipe. Gustavo aproveitou esses momentos de tumulto para se aproximar do caixa, onde viu que o gerente havia deixado alguns papéis soltos. Precisava de uma brecha para examinar aquilo com cuidado. Em certo momento, o caos alcançou um pico.
Um dos clientes do grupo importante reclamou que a comida estava fria e pediu para falar direto com o gerente. Maurício, entre dentes, acusou o cozinheiro de incompetência e não se deu ao trabalho de disfarçar a irritação. Quase na mesma hora, o garçom derrubou sem querer uma jarra de suco que se espalhou pelo chão. A confusão foi geral, atraindo as atenções de todos, inclusive de Juliana, que correu para limpar. Naquele curto intervalo, Gustavo chegou perto do caixa e folheou rapidamente 2 papéis que estavam ali. Notou valores estranhamente altos, sem descrição de itens e algumas anotações à mão, que possivelmente indicavam transferências para contas desconhecidas. Antes que pudesse se aprofundar, ouviu passos e recuou, enfiando-se atrás do balcão como se estivesse procurando algo em sua mochila. Maurício surgiu esbravejando, pegando os documentos e sumindo em direção ao escritório. Gustavo fechou o zíper da mochila, fingindo desinteresse, mas seu coração batia rápido. Tinha mais provas de que as finanças iam muito além de simples má administração. Quando a poeira finalmente baixou, a grande equipe de clientes decidiu encerrar a refeição com apenas parte dos pedidos consumidos. Pareciam decepcionados, alguns de cara amarrada, outros em silêncio. Maurício, mesmo com o fracasso evidente, tentava manter a pose, assegurando que, da próxima vez, seria tudo melhor. Juliana e os demais apenas recolhiam pratos e talheres, sem coragem de olhar nos olhos daquelas pessoas. Assim que o último cliente do grupo se levantou, Maurício virou-se para a equipe e, em um tom quase insano, disse: "Alguém vai pagar por isso. Se perdemos dinheiro, é culpa de vocês que não sabem trabalhar." Olhou para Gustavo, que estava sentado numa das mesas, e franziu o senho, mas decidiu não falar nada naquele instante. Provavelmente guardava para depois algum ataque mais agressivo. Juliana, suada e com o avental todo respingado de suco, aproximou-se de Gustavo para perguntar se ele precisava de algo. Ele deu um pequeno sorriso compreensivo. "Não, está tudo bem. Você fez um ótimo trabalho. Foi quem segurou boa parte dessa confusão." Ela sentiu as lágrimas querendo vir, mas engoliu o choro. Ainda temia ser repreendida só por falar com Gustavo por muito tempo. Ao longo da tarde, o restaurante ficou quase vazio e a equipe pôde limpar a sujeira. Maurício se trancou no escritório por longos minutos. Os funcionários no salão trocavam olhares cansados, tentando adivinhar o que aconteceria em seguida. Em dado momento, Gustavo sentiu o celular vibrar no bolso. Retirou-o discretamente e viu que era uma mensagem de seu assistente. Abriu-a e leu. As discrepâncias nas contas eram ainda mais graves do que se suspeitava. Ficou paralisado por uns segundos, olhando a tela. Aquilo deixava claro que o roubo ou desvio de dinheiro não era pequeno. Estava crescendo de forma acelerada. Gustavo largou o celular sobre a mesa, respirando fundo. Juliana viu a expressão dele mudar para algo mais sério ainda e ficou intrigada, mas não teve oportunidade de perguntar nada, pois Maurício surgiu e exigiu que ela fosse checar o estado da cozinha. Enquanto isso, Gustavo refletia. Seria a hora de revelar sua verdadeira identidade? Talvez estivesse perto do momento certo. Ele terminou de arrumar suas coisas e lançou um último olhar para o escritório, onde Maurício se encontrava. Precisava se preparar, pois sabia que a chance de confronto direto só aumentaria, principalmente quando viesse a público quem ele realmente era. Levantou-se, pronto para sair, mas com a mente a mil. Uma notificação de mensagem interrompe a cena final. Gustavo lê as palavras que confirmam que as discrepâncias nas finanças do restaurante são ainda mais graves do que se temia. Ele respira fundo, decidindo que vai expor tudo de uma vez por todas. A manhã começou num clima pesado. Juliana chegou ao restaurante de cabeça baixa, sem conseguir disfarçar a preocupação. Trazia a mochila quase vazia, pois não tinha tido tempo nem dinheiro para comprar os mantimentos que seus filhos precisavam.
Observou o salão vazio, as cadeiras alinhadas e uma sensação de desamparo a invadiu. Quem passava por ali a via respirando fundo, tentando reunir forças para encarar mais um dia. Gustavo apareceu pouco depois, mantendo a mesma expressão serena de sempre, mas seu olhar estava mais atento. Trazia consigo uma certeza. Precisava acabar com aquela situação de uma vez por todas. Já reunira provas suficientes para incriminar Maurício, mas faltava a peça final que confirmasse a origem do dinheiro desviado. Cada conversa, cada papel suspeito, o levava a crer que o rombo era grande, e a equipe estava pagando o preço por isso. Na cozinha, o cozinheiro segurava uma caixa quase vazia de legumes passados, jogando a maioria no lixo por estarem impróprios para consumo. O cheiro azedo se espalhava e ele comentava com um auxiliar: "Desse jeito, a gente não consegue sustentar um cardápio decente. Há semanas não recebemos fornecimento de qualidade." O auxiliar apenas balançou a cabeça, confuso. Ninguém entendia por que o restaurante dizia não ter recursos para comprar ingredientes, enquanto Maurício vivia ostentando um ar de superioridade e sumindo com dinheiro do caixa. Juliana tentava se ocupar limpando o balcão, mas não conseguia evitar lançar olhares para Gustavo, que bebia um café ralo e, vez ou outra, conferia o celular. Ela temia o que pudesse acontecer se o gerente flagrasse Gustavo vasculhando documentos. Ainda assim, sentia que algo muito importante estava prestes a mudar. Aquela espera se tornava angustiante. Quando Maurício chegou, trazia uma expressão satisfeita, mas havia algo de diferente em seu jeito de andar. Talvez fosse o reflexo de quem sente que está no controle. Ele se aproximou de Juliana, deu um sorriso cínico e perguntou: "E então, tudo pronto para o movimento de hoje?" Ela, com cuidado para não demonstrar insegurança, respondeu que estava tudo sob controle, embora soubesse que faltava de tudo na despensa. Maurício seguiu adiante, sem se importar com os detalhes. Pouco depois, um grupo de 6 clientes apareceu para almoçar. Sentaram-se num canto do salão, conversando entre si de forma descontraída. Pareciam ter vindo de um escritório próximo, pois usavam roupas sociais e falavam sobre prazos e reuniões. Juliana pegou blocos de anotações, já tentando prever que não teria como atender a todos os pedidos. Maurício, fingindo cortesia, aproximou-se da mesa para fazer sala. Gustavo, de longe, observava atento. Os pedidos começaram a chegar à cozinha e o cozinheiro rapidamente perdeu a paciência. Sem ingredientes adequados, não poderia seguir as receitas tradicionais da casa. Tentava avisar Maurício, que retrucava, dizendo que ele se virasse. O clima foi se tornando insustentável e alguns clientes notavam a demora. Gustavo se levantou como se fosse ao banheiro, mas desviou para o corredor que levava ao pequeno escritório. Precisava confirmar as anotações em algumas notas fiscais que vira anteriormente. No meio do caminho, esbarrou em Juliana, que carregava uma bandeja com talheres. Ela tropeçou levemente, mas Gustavo a segurou a tempo. Sentiu o coração dela disparar, possivelmente de nervoso, e viu a expressão assustada em seu rosto. Com a voz fraca, ela comentou: "Cuidado, Maurício anda desconfiado de tudo e de todos." Gustavo sorriu de leve, tentando tranquilizá-la. "Vai ficar tudo bem." Ela concordou com um aceno, ainda receosa, e continuou seu trajeto até as mesas. Gustavo seguiu em frente, passando pela porta do estoque, que estava encostada. Lá dentro, divisou caixas reviradas, muitas vazias, etiquetadas com nomes de produtos que não estavam mais ali. A impressão que dava era que alguém abastecia o local somente para cumprir protocolo e depois tirava boa parte dos itens. Continuou, chegando à porta do escritório, que ficava quase sempre fechada. Para sua surpresa, encontrou-a entreaberta. Pôs a cabeça para dentro e viu que a sala estava vazia.
Sobre a mesa havia alguns papéis soltos, além de pastas empilhadas de modo desorganizado. Cautelosamente, Gustavo entrou e começou a folhear documentos. Não demorou muito para encontrar o que procurava: uma série de recibos e comprovantes de pagamento que não constavam nos registros oficiais do restaurante. Valores altos, quase sempre divididos em quantias menores, como se alguém tentasse não despertar suspeitas. Anexado a eles, um envelope pardo com o nome de um fornecedor que não constava no sistema de cadastro do estabelecimento. Parecia o indício final. Maurício estava desviando verba, pagando a si mesmo ou a terceiros fictícios, enquanto a equipe sofria com a falta de recursos. O sangue de Gustavo gelou de raiva. Era a comprovação definitiva de que Maurício vinha afundando o restaurante. Sentiu vontade de pegar o telefone e convocar as autoridades na mesma hora, mas sabia que ainda precisava agir com tática. Deixou tudo sobre a mesa, menos o envelope pardo, que guardou consigo para analisar com mais calma. Precisava verificar o conteúdo e, se necessário, levar as provas a quem de direito. Antes de sair, escutou passos no corredor. Teve de se abaixar rapidamente atrás de uma pilha de caixas, pois Maurício passou com um maço de papéis na mão, falando ao celular num tom rude. Não, eu não quero nem saber. Se o pagamento não cair, pode esquecer nosso acordo. Em seguida, entrou no escritório, jogando os papéis sobre a mesa. Gustavo, prendendo a respiração, escutava cada palavra. Percebeu que era perigoso permanecer ali. Precisava sair sem ser visto e levar o envelope consigo. Enquanto Maurício abria gavetas e mexia no computador, Gustavo aproveitou uma brecha, saiu de fininho pela porta lateral do escritório e tentou alcançar o corredor vazio que levava a uma área de serviço. Sentiu o coração acelerar. Se fosse pego naquele instante, todo seu disfarce e seus planos iriam por água abaixo. Caminhou o mais silenciosamente possível até avistar a porta do salão. Porém, faltando poucos metros para chegar, ouviu um barulho de algo caindo atrás de si. Um balde de limpeza que havia sido encostado na parede. Virou-se subitamente, mas manteve-se firme, respirando fundo para não demonstrar pânico. Prosseguiu até o salão, segurando o envelope contra o corpo, e encontrou Juliana limpando uma das mesas. Ela percebeu o nervosismo estampado no rosto dele e ficou apreensiva. Aconteceu alguma coisa? Gustavo fez sinal para que ela não falasse alto, pois ao longe podia ver a silhueta de Maurício, que havia saído do escritório e agora rodeava o balcão. Depois conversamos, sussurrou Gustavo, passando rápido rumo à porta principal do restaurante. Um dos garçons acenou para ele, perguntando se iria embora sem pagar. Gustavo disfarçou. Hoje não consumi nada, só estava de passagem. O garçom nada disse, apenas deu de ombros. Juliana, por trás de uma coluna, acompanhava a cena. Parecia morder o lábio inferior, preocupada com o que Gustavo podia ter descoberto. Mesmo sem trocar mais palavras, ambos sabiam que alguma revelação importante estava prestes a vir à tona. Gustavo já estava perto da saída, ansiando por analisar com calma os documentos e o envelope que pegara. Precisava confirmar todos os dados e decidir como entregaria aquilo às autoridades, ou se tentaria resolver diretamente com os sócios do restaurante. Uma parte dele temia a reação de Maurício, que certamente ficaria furioso ao notar o sumiço de papéis comprometedores. Deu um último passo, sentindo o ar fresco da rua lhe tocar o rosto, mas algo interrompeu seu avanço. Ao cruzar a soleira, ouviu uma voz áspera atrás de si. "O que está fazendo com isso nas mãos?" Virou-se e viu Maurício parado na porta do escritório, encarando-o de olhos arregalados. Gustavo olhou para o envelope que segurava. Tudo ficou claro. Maurício o flagrara naquele exato instante, prova em punho, sem margem para disfarces. A respiração de ambos ficou pesada. O momento que Gustavo tentara evitar havia chegado.
Quando Gustavo sai do escritório, Maurício o pega em flagrante com o envelope. Seus olhares se encontram e fica claro que um confronto é iminente. Maurício ficou parado no batente da porta, encarando Gustavo com uma fúria contida. O envelope pardo estava firme nas mãos de Gustavo, e era impossível fingir que não significava nada. Ao redor, os poucos clientes e funcionários presentes logo perceberam a hostilidade no ar, pois Maurício não disfarçava seu semblante raivoso. Juliana, que recolhia pratos no salão, largou tudo em cima de uma mesa e observou, de coração acelerado, sem saber o que aconteceria a seguir. "O que você está fazendo com meus papéis?" disparou Maurício, avançando 2 passos. Gustavo respirou fundo, tentando manter a calma. "Seus papéis? Acho que pertencem ao restaurante." Um silêncio pesado se instalou. O murmúrio de vozes ao fundo foi diminuindo até cessar por completo. Era como se cada pessoa ali estivesse aguardando a próxima fala, pressentindo que algo grande estava prestes a acontecer. Juliana, pálida, aproximou-se devagar, mas parou no meio do caminho, incerta se deveria intervir. Maurício tomou o envelope da mão de Gustavo com um puxão brusco, mas não teve tempo de esconder o que estava escrito na capa. Bastou um rápido vislumbre para que os funcionários mais atentos percebessem que se tratava de notas e recibos de alto valor. Gustavo continuou falando, em tom baixo, mas firme. "Venho acompanhando a situação deste lugar há algum tempo. Os caixas não batem, o estoque não chega e você segue intimidando todo mundo. Não acha que está na hora de parar?" A expressão de Maurício oscilou entre fúria e surpresa. A respiração dele ficou mais ofegante, como se não soubesse se partia para a agressão ou se tentava manter a imagem de gestor. Fixou o olhar nos olhos de Gustavo e, depois de um segundo de hesitação, disparou. "Você é só um intrometido que vem aqui todos os dias para criar confusão. Não me venha dar lição de moral. Acha que eu não percebi o seu joguinho? Fica perguntando sobre fornecedores, falando com a equipe pelas costas." Alguns funcionários se entreolharam, demonstrando curiosidade. Era a primeira vez que viam Gustavo se opor frontalmente a Maurício, e o resultado era explosivo. Mesmo o cozinheiro, que havia saído para pedir mais legumes, parou na porta da cozinha para assistir. Juliana deu um passo, confusa, sem saber de que lado ficava a verdade. "Eu só estava tentando entender por que as contas do restaurante não fecham", Gustavo insistiu. "E por que os funcionários vivem com medo, fazendo turnos duplos, trabalhando com ingredientes precários, enquanto alguém claramente está desviando dinheiro." Essa última frase causou um rebuliço no salão. Ouviu-se um murmúrio aflito, e Maurício, para disfarçar a acusação, ergueu a voz. "Você é maluco? Tem ideia de quantas despesas um restaurante tem? Sabe quanto custa manter esse lugar funcionando?" Gustavo não recuou. "Mais do que você está declarando, com certeza. E menos do que você vem embolsando." Um suspiro coletivo percorreu o ambiente. Era a primeira vez que alguém verbalizava, sem rodeios, o que muitos já suspeitavam. Juliana pôs a mão na boca, lembrando-se de que, semanas antes, vira Maurício guardar dinheiro no bolso sem contabilizá-lo. Agora tudo parecia se encaixar, mas também temia que a raiva do gerente recaísse sobre ela ou os outros funcionários. Maurício, percebendo o rumo da conversa, tentou se defender. "Provas? Tem alguma? Ou vai ficar jogando acusações ao vento?" Gustavo ergueu o celular do bolso com calma. "Tenho registros, cópias de notas fiscais. E ainda guardo conversas que mostram que os fornecedores, na verdade, não recebem a quantia que o restaurante supostamente paga. Você inventa nomes, superfatura as contas e fica com a diferença." Um burburinho mais alto se espalhou entre os funcionários. O rosto de Maurício se contorceu. Ele abriu e fechou as mãos, como se estivesse cogitando partir para a agressão física outra vez. Em vez disso, soltou um riso nervoso, tentando manter controle.
Isso tudo é mentira. Você está inventando para me destruir. Gustavo se manteve firme. Não preciso inventar nada. Todos aqui sabem que algo está muito errado. Alguns funcionários assentiram de leve, embora temessem represálias. O cozinheiro olhou para o chão, mas murmurou para si mesmo. Era só uma questão de tempo. Juliana, engolindo em seco, aproximou-se cautelosamente, ficando ao lado de Gustavo. Sentia-se dividida entre o medo e o alívio, pois queria acreditar que, finalmente, a verdade viria à tona. Chega de teatro, Maurício, Gustavo continuou encarando-o. Acho que já passamos do ponto de fingir que isso pode se resolver com mais ameaças suas. Foi então que Maurício decidiu partir para cima. Avançou bruscamente em Gustavo, tentando agarrar o celular que continha as provas. Gustavo deu um passo para trás, desviando do primeiro impulso. Naquele instante, um dos garçons se colocou na frente, segurando Maurício pelos ombros. Calma, chefe. Assim o senhor só piora as coisas. O rosto de Maurício estava vermelho, a respiração pesada. Solte-me! Eu ainda sou o gerente aqui! Berrou, empurrando o garçom de lado. O rapaz quase caiu, mas conseguiu se equilibrar, confirmando para todos o quanto Maurício perdera a linha. Foi nesse momento que Gustavo, mantendo a voz mais calma possível, soltou a grande revelação que segurava há tanto tempo. Vou explicar de uma vez. Eu não sou só um cliente, eu sou o dono verdadeiro deste restaurante. Um choque atravessou cada canto do salão. Houve um instante de absoluto silêncio antes que começassem as exclamações e murmúrios incrédulos. Juliana levou as mãos aos lábios, sem conseguir falar, enquanto alguns funcionários olhavam para Gustavo de boca aberta. O próprio Maurício ficou paralisado, como se a informação não fizesse sentido para ele. Como é que é? Perguntou o gerente, a voz saindo estrangulada. Isso é mais uma mentira sua. Gustavo balançou a cabeça. Quer ligar para a matriz da rede? Verificar os documentos de propriedade? Se quiser, posso mostrar no sistema, mas creio que você já sabe que não estou mentindo. A expressão de Maurício se transformou em puro pânico. Ele sabia que não poderia manter a farsa por muito tempo se Gustavo realmente fosse o chefe supremo. Ainda tentou retrucar, mas ficou sem fala. Nesse intervalo, os demais funcionários se aproximaram formando um círculo. Ninguém queria perder um segundo do que estava acontecendo. Você estava roubando do próprio dono, disse um garçom numa mistura de espanto e satisfação. É esse o tipo de gestor que a gente atura. O cozinheiro assentiu, cheio de indignação. Isso explica tudo. Por isso o dinheiro sumia. O estoque nunca chegava. Juliana, de olhos marejados, olhava para Gustavo. Lembrava-se de cada vez que ele deixara gorjetas generosas, as palavras de incentivo, o interesse súbito pelos problemas do local. Agora tudo fazia sentido. Ele não era apenas um sujeito sem dinheiro. Era alguém com poder real, mas que escolhera se disfarçar para ver a verdade. Maurício, pressionado pela situação, soltou um grito desesperado. Vocês não sabem de nada. Ele não prova nada. Mas já havia entendido que perdera o controle. Em um ato impulsivo, tentou fugir, empurrando quem estava pela frente. Porém, alguns funcionários fartos de humilhações bloquearam o caminho. Um deles chamou a segurança privada que ficava na rua ao lado, enquanto Maurício gritava que não poderiam prendê-lo. Gustavo não precisou levantar a voz, simplesmente encarou o gerente. Chegou a hora de responder pelos seus atos. Se quiser, pode explicar para a polícia como gastou o dinheiro destinado ao restaurante. Maurício tentou se justificar, fazendo gestos rápidos com as mãos. Eu só estava tentando manter o lugar funcionando. É culpa dos custos altos. A explicação soava patética para quem conhecia a realidade. Os seguranças entraram no salão, convidados por um dos garçons. Viram o tumulto e perguntaram o que acontecia. Gustavo explicou que aquele homem era suspeito de desviar verbas, enquanto alguns funcionários confirmavam que o restaurante vivia em péssimas condições por causa dele.
Em poucos minutos, Maurício se viu sem saída, ofegante, agarrado por 2 seguranças e impedido de correr. A movimentação atraiu até clientes que passavam na calçada, sem entender por que havia tanta gente em volta. Um silêncio de expectativa tomou o ambiente enquanto Maurício era contido. Ele ainda lançava olhares de ódio para Gustavo, mas não conseguia se livrar. Suspirou, exausto, e parecia finalmente admitir a derrota. Gustavo continuou calmo, embora tremesse internamente pela adrenalina. Está feito. Agora, o destino dele depende das autoridades. Com Maurício fora de cena, havia uma sensação de alívio incrédulo no ar. Muitos funcionários se abraçaram ou trocaram cumprimentos, comemorando a queda daquele que os oprimia. Outros choravam de emoção, sem acreditar que, de um dia para o outro, tudo pudesse mudar. No meio disso tudo, Gustavo se voltou para Juliana, que assistia à cena de longe, segurando um guardanapo entre os dedos, ainda tentando processar o fato de que ele era o dono. Ela se aproximou e, por um instante, um silêncio reinou entre os dois. Em seguida, ela balançou a cabeça. Você não é quem eu pensava. Eu sinto muito por não ter contado antes, mas precisava descobrir tudo o que acontecia sem ser notado, explicou Gustavo, falando em tom gentil. E você foi a prova de que este lugar tem pessoas boas e esforçadas, que merecem algo melhor. Ela enxugou as lágrimas aliviada e sem saber direito como reagir. Foi então que Gustavo respirou fundo, mostrando um sorriso calmo. E você, Juliana, está disposta a me ajudar a consertar tudo isso? Ela hesitou, pensando nos riscos, no caos que ainda precisaria ser resolvido. Mas quando ergueu o olhar, esboçou um tímido aceno afirmativo, aceitando o desafio que ele propunha. A luz entrava pelas grandes janelas do restaurante, revelando a poeira acumulada nos cantos e o desgaste na pintura das paredes. Era a primeira manhã sem Maurício. O silêncio predominava, interrompido apenas pelos passos dos funcionários, que chegavam com expressões curiosas e nervosas. Todos sabiam que Gustavo era o dono, mas ninguém tinha muita certeza de como as coisas iam funcionar dali em diante. O clima ali estava distante do alívio que muitos esperavam. Com Maurício fora, surgia uma realidade nua e crua. A despensa estava vazia, as contas atrasadas, e o estabelecimento corria o risco de fechar se nada fosse feito rapidamente. Gustavo encarou esse cenário com determinação no olhar. Poderia parecer desolador, mas ele acreditava que ainda havia tempo para reverter o quadro. Logo cedo, reuniu os funcionários mais antigos, aqueles que tinham vivenciado os bons tempos do restaurante, e propôs um encontro de poucos minutos no centro do salão. Alguns compareceram com olhares desconfiados, outros timidamente esperançosos. Juliana estava entre eles, com o avental simples e o cansaço estampado nas olheiras, mas com uma faísca de coragem que Gustavo nunca vira com tanta nitidez. Bom dia a todos, começou ele, falando num tom calmo. Imagino que estejam surpresos. Eu mesmo preferia que tudo tivesse acontecido de um jeito menos turbulento, mas agora é hora de seguir em frente. Vocês conhecem este lugar melhor do que eu. Muitos trabalharam aqui por anos. Quero ouvir o que tem a dizer. Houve um breve silêncio. Um garçom limpou a garganta e admitiu que se sentia inseguro quanto às mudanças. Será que haveria demissões em massa? O cozinheiro, ainda ressabiado, perguntou se enfim teriam ingredientes de qualidade. A moça que cuidava da limpeza apenas olhou para Gustavo com um misto de apreensão e alívio, torcendo para não ser ignorada como antes. Juliana, por sua vez, queria saber como ficaria a organização do dia a dia, já que Maurício costumava distribuir ordens de modo autoritário, ainda que sem critério. Chega de terror, respondeu Gustavo firme, mas sereno.
Vamos trabalhar juntos. Vou cobrir as contas em aberto para colocar tudo em dia e comprar o que falta para a cozinha. Mas preciso da ajuda de cada um de vocês. Alguns se entreolharam, como se só agora percebessem que aquilo não era um sonho. Um sorriso começou a aparecer nos lábios do cozinheiro, enquanto Juliana olhava para o chão, refletindo sobre o que aquilo significava para ela. Com a reunião concluída, Gustavo pôs a mão na massa. Pegou o celular e começou a fazer ligações para fornecedores diferentes, tentando repor o estoque de frutas, verduras, carnes e outros itens essenciais. Enquanto isso, autorizou a equipe a limpar e reorganizar o ambiente, tirar as velhas toalhas rasgadas e descartar material já sem utilidade. Pela primeira vez em muito tempo, havia um clima de expectativa positiva, ainda tímida, mas presente. Pouco depois, uma caminhonete estacionou em frente ao restaurante, trazendo caixas de legumes frescos. O cozinheiro abriu um sorriso quase infantil ao ver alface, tomates e cebolas de boa qualidade. Juliana acompanhou o descarregamento, ajudando a checar cada item que entrava, enquanto Gustavo pagava o fornecedor ali mesmo, em dinheiro vivo, para garantir que não houvesse demora. Alguns funcionários assistiam a tudo meio incrédulos, pois era raro ver insumos chegando sem briga ou desculpas. Finalmente, vamos poder preparar algo decente, disse o cozinheiro, passando a mão na testa suada, mas com um brilho de empolgação. Enquanto descarregavam as últimas caixas, Juliana tomou coragem e se aproximou de Gustavo. Obrigada por estar fazendo tudo isso. Eu sei que não é simples. Ele sorriu para ela. Você também está fazendo muito. Nós dois sabemos que o restaurante não vai se reconstruir em um dia, mas com a equipe unida, a gente chega lá. Ela corou levemente, lembrando-se de como o via, antes, apenas como um cliente estranho. Agora, estava diante do homem que, de fato, comandava o lugar. Era uma sensação agridoce perceber que, embora o caminho fosse cheio de desafios, talvez houvesse uma esperança real de um futuro mais estável. Durante o restante da manhã, ouviram-se barulhos de vassouras, esfregões, panelas sendo reorganizadas, vozes chamando uns aos outros para pequenas decisões. Gustavo circulou de mesa em mesa, conversando com quem quisesse contribuir. Algumas ideias surgiram. Mudar o cardápio, apostar em um almoço executivo mais simples para atrair clientela local, pintar as paredes. Ele anotou tudo num caderninho e incentivou cada funcionário a dar sua opinião. No horário de pico, ainda que o movimento não fosse grande, quem entrou ali percebeu logo algo diferente. A energia pesada de antes parecia ter dado lugar a um clima de trabalho colaborativo. Um cliente mais antigo, que vinha raramente, comentou com o garçom. Mudaram a gerência? Está bem mais acolhedor aqui hoje. O garçom sorriu, ajustando o avental. Sim, está tudo mudando. Para melhor. Mesmo sem uma multidão de clientes, o dia transcorreu com uma calma que o restaurante há muito não via. A cozinha conseguiu preparar pratos simples, mas com ingredientes frescos. Juliana deu sugestões de combos para o cardápio e Gustavo achou a ideia ótima. Não houve discussões exaltadas nem humilhações, apenas pequenas confusões naturais de uma equipe que ainda se ajustava a novos rumos. Quando a agitação do almoço cedeu, Gustavo chamou todos para uma conversa rápida no salão. Ele pediu que se sentassem, coisa que Maurício jamais fizera, e ofereceu a cada um copo de água ou refrigerante. O cozinheiro, as garçonetes, o pessoal da limpeza, todos se agruparam ao redor dele. Juliana colocou um banquinho para poder descansar as pernas e Gustavo começou a falar com voz segura, mas sem arrogância. Eu prometi cobrir as dívidas e abastecer o estoque e vou fazer isso, mas não quero ser um chefe distante. Quero que vocês sejam parceiros dessa mudança. Ainda teremos dias difíceis, o dinheiro não vai surgir em um piscar de olhos, mas acredito que, com serviço bom e honesto, vamos reconquistar nossos clientes.
Houve aplausos espontâneos, mais tímidos de uns, mais empolgados de outros, mas eram sinceros. Era um momento histórico para todos. Finalmente sentiam que suas vozes tinham valor. Passado esse instante, Gustavo sugeriu que fizessem um almoço rápido em equipe, usando os ingredientes que haviam chegado. Ninguém se lembrava da última vez que puderam almoçar juntos sem serem reprimidos. O cozinheiro e Juliana lideraram a preparação de uma refeição simples: arroz bem feito, salada de folhas frescas e um pouco de frango temperado com ervas. Enquanto cozinhavam, o cheiro agradável se espalhou pelo salão vazio. Os funcionários riram de pequenas histórias que iam contando e até repararam que o clima estava leve, quase festivo. Gustavo ajudou a levar as travessas até uma grande mesa no centro. Sentaram-se todos e, por um instante, era como se o tempo parasse. Trocaram sorrisos e palavras de gratidão, sentindo-se próximos como há muito não acontecia. Isso aqui me lembra o início, quando o restaurante começou e todo mundo trabalhava em harmonia, comentou uma senhora que ajudava na limpeza desde os primeiros anos do estabelecimento. E pode ser assim de novo, completou Juliana, olhando para Gustavo em sinal de confiança. Ele assentiu, contente por vê-la com aquele semblante mais alegre, distante da exaustão e do medo de outrora. Comeram com apetite, sentindo o sabor fresco dos ingredientes, conversando sobre melhorias que poderiam implementar. Talvez um mural de sugestões para os clientes, um menu promocional aos domingos. E pela primeira vez em muito tempo, eles não falavam em ameaças, demissões, gritos ou humilhações. Foi nesse clima de união que o telefone do balcão tocou, interrompendo a refeição. Um dos garçons levantou-se para atender, achando que seria algum fornecedor com atraso ou um cliente local. Mas ao ouvir a voz do outro lado da linha, arregalou os olhos, lançando um olhar urgente a Gustavo. Desligou e falou em voz trêmula. Acabaram de ligar dizendo que um crítico gastronômico famoso quer vir conhecer o restaurante amanhã. O silêncio que se seguiu foi imediato. Cada pessoa naquela mesa se entreolhou, o coração acelerado. Afinal, se a visita realmente acontecesse, poderia ser o empurrão que o lugar precisava para retomar a boa reputação. Ou poderia pôr tudo a perder se algo saísse errado. Gustavo tomou fôlego, sentindo a adrenalina pulsar. Então, pessoal, vamos mostrar do que somos capazes? Assim que terminam um almoço rápido em equipe, o telefone toca. Um renomado crítico gastronômico avisa que vem no dia seguinte. A equipe se encara de olhos arregalados. Aquela visita pode transformar tudo em um sucesso ou num desastre. O dia amanheceu com uma brisa leve e promessas de sol, mas dentro do restaurante a atmosfera era de nervosismo. As luzes foram acesas antes mesmo de os primeiros raios de sol despontarem e todos os funcionários estavam a postos mais cedo que o habitual. O motivo era claro: receber o crítico gastronômico famoso, cuja visita poderia selar um futuro de prosperidade ou condenar o lugar a um esquecimento ainda mais profundo. Enquanto alguns limpavam o salão, outros enchiam baldes de água e passavam esfregões pelo piso, determinados a não deixar nenhuma mancha. O cozinheiro inspecionava as bancadas da cozinha, checando cada utensílio para garantir que estivessem brilhando. O cheiro de produto de limpeza se misturava ao aroma fresco dos vegetais e temperos recém-chegados. Era como se cada canto do estabelecimento estivesse sendo revitalizado. Juliana, de avental novo, verificava as mesas com um olhar minucioso. Conferia se os talheres estavam alinhados, se as toalhas tinham a dobra certa. A lembrança dos tempos de Maurício parecia distante. Embora alguns funcionários ainda se pegassem olhando para as portas, como se temessem que ele aparecesse a qualquer instante para gritar ordens. Mas dessa vez havia serenidade. Gustavo circulava pelo salão, ajudando aqui e ali, sem distinção de tarefa.
Num momento, estava pendurando um quadro que realçava o ambiente. Noutro, posicionava vasos de flores comprados de última hora, desejando que o critério estético do crítico fosse bem atendido. Pouco antes do horário previsto para a chegada do convidado, todos se reuniram perto do balcão para um rápido incentivo final. As pessoas se encaravam cheias de ansiedade. Um garçom de mãos trêmulas admitiu ter medo de errar na hora de levar os pratos. Juliana, mesmo firme, confessou que o coração estava acelerado. O cozinheiro dizia que estava pronto para dar o seu melhor, mas a tensão se estampava em seu rosto. Gustavo então pediu que todos respirassem fundo. Nosso trabalho é servir com honestidade, com dedicação. Se ele aprovar, será ótimo. Se tiver críticas, aprenderemos. Mas o importante é mostrarmos quem nós somos de verdade. Os olhos de Juliana brilharam ao ouvir essas palavras. O tempo que passara ao lado de Gustavo após a queda de Maurício tinha sido intenso e revelador. Apesar de toda a correria e dos problemas ainda não resolvidos, começava a surgir um sentimento de admiração que ia além da gratidão profissional. Na hora marcada, o crítico surgiu na porta. Era um homem de estatura mediana, vestindo um terno discreto, mas impecável. Carregava uma pequena caderneta de anotações e um olhar tranquilo, porém analítico. Gustavo foi recebê-lo na entrada, apresentando-se de modo simples, sem revelar muito sobre ser o dono. Preferia que a opinião do visitante fosse sincera, sem pressões. O crítico observou o saguão e de imediato pareceu notar a limpeza, a disposição das mesas e a forma cordial com que os funcionários o olhavam. Juliana conduziu o visitante até a melhor mesa do salão, aquela que ficava perto de uma das grandes janelas. A luz natural se espalhava por ali, valorizando os arranjos florais e a decoração recém-cuidada. Em seguida, entregou o cardápio, agora revisado com pratos mais coerentes e ingredientes atualizados. Bom dia, senhor. Temos algumas sugestões do chefe para hoje, se quiser conhecer, disse ela, tentando manter a voz o mais firme possível. O crítico limitou-se a dar um leve sorriso, analisando os pratos escritos de próprio punho pelo cozinheiro. Anotou algo na caderneta, o que deixou Juliana ainda mais aflita. Então, pediu que ela explicasse a origem de um dos ingredientes, que vinha de um fornecedor local. Ela explicou brevemente que tinham buscado priorizar a qualidade e a procedência. Ele escutou, sem mostrar reações evidentes, fazendo um enquanto rabiscava mais algumas palavras. O cozinheiro, na cozinha, estava diante do fogão com uma panela de caldo fervente, aromatizada com ervas frescas. Tinha preparado uma seleção de pratos que mesclavam o tradicional arroz e feijão, clássicos brasileiros, com toques de sofisticação, como legumes salteados no azeite de ervas e filés macios. A ideia era mostrar para o crítico que a casa, apesar de simples, se preocupava com sabor e frescor. Enquanto esperava o primeiro prato, o crítico olhou em volta, notando o movimento do restaurante que aos poucos recebia outros clientes. Gustavo mantinha-se à distância, deixando que Juliana e os demais conduzissem o atendimento. Aos poucos, via-se que as mesas eram atendidas com paciência e cortesia, um contraste enorme em relação aos tempos de gritaria. Já a cozinha funcionava como um relógio ajustado. O cozinheiro avisava quando o prato estava quase pronto. Os garçons se revezavam para levar as refeições, e tudo fluía sem atropelos. O crítico, então, recebeu o primeiro prato, uma salada colorida com folhas tenras, tomate, cenoura ralada, um fio de azeite especial e um toque de limão siciliano. Ao provar, ergueu uma das sobrancelhas, aparentemente surpreso pela combinação simples, porém bem executada. Mais anotações na caderneta. Depois, chegou o prato principal, um filé grelhado, guarnecido por um purê de batatas cremoso e legumes frescos. Outra pausa para degustação, mais rabiscos no caderninho. Em seguida, saboreou um suco natural de frutas da estação.
Durante esses intervalos, alguns clientes que não tinham ideia de que havia um crítico importante ali, simplesmente curtiram a refeição, comentando que os pratos estavam melhores do que nunca. Uma ou outra pessoa chegou a perguntar por que a mudança repentina na qualidade, e um dos garçons, sorrindo, respondia que o restaurante estava sob nova direção e empenhado em melhorar a cada dia. Juliana, por fim, se aproximou do crítico para oferecer uma sobremesa, um doce caseiro feito com goiaba, acompanhado de uma bola de sorvete leve. Ele aceitou, mantendo a expressão de quem já espera algo satisfatório. Quando terminou de comer, repousou os talheres, pegou a caderneta e pediu para falar com o responsável pelo local. Gustavo então se aproximou, mantendo-se calmo, mas o coração batia forte. "Em que posso ajudá-lo?", disse, contendo a ansiedade. O crítico colocou a caderneta sobre a mesa e elogiou a disposição das mesas e a limpeza geral, salientando que era um ambiente acolhedor. Observou também que os ingredientes servidos pareciam muito frescos, o que valorizava o sabor de cada prato. Além disso, destacou a gentileza do atendimento, que sempre deixava o cliente à vontade e explicava cada item do cardápio. "Confesso que esperava menos, dado o histórico que ouvi falar anteriormente", acrescentou o crítico com serenidade. "Mas acredito que vocês estão no caminho certo. Há detalhes a melhorar, claro. Talvez ampliar um pouco mais o cardápio, investir em sobremesas mais criativas. Porém, o que presenciei aqui me surpreendeu." Gustavo sentiu um alívio tomar conta de seu peito e notou o semblante de Juliana, que ouvia a conversa de longe, se iluminar. Ele agradeceu pelas considerações e disse que a casa estava, de fato, em transição, se esforçando para corrigir erros passados. O crítico fez uma última anotação e, com um olhar cordial, levantou-se, acenou para a equipe e saiu pela porta, prometendo publicar em breve sua avaliação. Quando a porta se fechou, houve alguns segundos de silêncio, seguidos por aplausos espontâneos e risos que eram a expressão pura de alívio e alegria. Ninguém sabia ao certo se a avaliação seria um sucesso absoluto, mas era inegável que tinham dado o melhor de si. E só aquilo já valia a comemoração. Um dos garçons pulou de contentamento ao entregar uma mesa a mais que chegava. E o cozinheiro respirou fundo, dizendo em tom de brincadeira: "Se eu fizer isso todo dia, vou até emagrecer." Mesmo quem até então duvidava de qualquer mudança duradoura, percebeu o poder de uma liderança comprometida e de uma equipe que finalmente acreditava no próprio potencial. O resto do dia fluiu com satisfação coletiva. Houve novos clientes que chegavam, talvez por curiosidade, talvez atraídos por um burburinho informal que começava a se espalhar na vizinhança. Quando veio a noite, as luzes foram apagadas lentamente e o último a sair foi Gustavo, acompanhando Juliana até a porta. Ela vestia um casaco leve por cima do uniforme e ajeitava a mochila nos ombros. Parecia exausta, mas com um sorriso que traduzia a sensação de dever cumprido. "Então, amanhã tem mais, né?", disse ela sem jeito, mas com empolgação na voz. "Cada dia, uma vitória", respondeu Gustavo. "Você está pronta para ajudar a administrar esse lugar de modo definitivo?", ela não conteve o riso nervoso. "Você está me oferecendo um cargo de chefia? Quero você gerenciando esse time ao meu lado. Quem mais tem o carinho dos funcionários e conhece cada processo daqui? Seria uma honra se aceitasse." Um brilho surgiu nos olhos de Juliana e ela assentiu, emocionada demais para dizer qualquer coisa. Gustavo sorriu, sentindo que, mesmo sem um plano fechado para todos os problemas, havia a certeza de que não enfrentariam mais nada sozinhos. Com um suspiro satisfeito, desligaram as últimas luzes e saíram, fechando a porta atrás de si. A rua estava tranquila e a brisa fresca batia nos rostos de ambos. Pararam por um instante, lado a lado,
e trocaram um olhar que dizia muito mais do que palavras poderiam expressar. Não era só o restaurante que renascia, eles próprios sentiam que algo novo e promissor florescia ali. Com a visita do crítico sendo um sucesso, toda a equipe olha para um futuro mais brilhante. Enquanto apagam as luzes para a noite, Gustavo e Juliana compartilham um momento de respeito mútuo, sugerindo que não apenas o restaurante, mas também suas vidas pessoais podem mudar de maneiras maravilhosas.